Mas vamos orar, pedir ao Senhor que nos continue a ajudar nesse tempo. Vamos a orar y pedirle al Señor que continúe ayudándonos en este tiempo. Maravilhoso Senhor de toda graça, Maravilloso Señor de toda gracia, nos humilhamos diante de Ti, nos humillamos delante de ti, colocamos nossa boca no pó colocamos nuestra boca en el polvo e reconhecemos que não temos sido tão consagrados como Tu desejas. y reconocemos que no hemos estado tan consagrados como tú deseas. Rogamos que o Espírito Santo, Rogamos que el Espíritu Santo, que habita em nós, que habita en nosotros, nos leve a esta vida consagrada a Ti. nos lleve a esta vida consagrada a ti. Te pedimos em Teu próprio nome, Te pedimos en tu propio nombre, para a glória de Deus Pai. para la gloria de Dios Padre. Amém. Amén. Irmãos e irmãs, o Senhor merece que nós nos consagremos a Ele. Hermanos y hermanas, el Señor merece que nos consagremos a Él. O seu amor falou isso ao nosso coração. Su amor habló esto a nuestro corazón E Ele pagou um alto preço para que nós fôssemos dele. y Él pagó un alto precio para que fuéramos de Él. Então vamos tomar nossas Bíblias agora numa outra passagem das Escrituras. Entonces vamos a coger nuestras Biblias en otro pasaje de las Escrituras, Livro de Gálatas, capítulo 3. libro de Gálatas, capítulo 3. E aqui, nesse capítulo, nós vamos ler o versículo 13. Vamos a leer el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Antes de nós fazermos uma observação sobre essa passagem, Antes hagamos una observación sobre este pasaje. nós vimos na primeira sessão que o fundamento inicial da nossa consagração Vimos en la primera sección que el fundamento inicial de nuestra consagración é o amor de Cristo por nós. es el amor de Cristo por nosotros. O amor intenso de Cristo que foi revelado por nós. El amor intenso de Cristo que fue revelado por nosotros. E o segundo aspecto, a segunda base da nossa consagração, Y el segundo aspecto, la segunda base de nuestra consagración, está relacionada com o seu direito sobre nós. está relacionada con su derecho sobre nosotros. Já vimos uma passagem onde ele nos comprou por preço. Ya vimos un pasaje donde Él nos compró por precio. Logo, quem compra torna-se dono. Quien compra se vuelve dueño. Há algo muito importante que devemos ter com clareza no coração. Algo muy importante que debemos tener con claridad en el corazón. Que quando você e eu fomos libertos do pecado, Que cuando tú y yo fuimos liberados del pecado, fomos libertos para sermos escravos daquele que nos comprou. fuimos libres para ser esclavos de aquel que nos compró. Não fomos libertos para vivermos a nossa própria vida, No fuimos liberados para ser dueños de nuestra propia vida, mas libertos para vivermos a vida daquele que nos comprou. sino libres para vivir la vida de aquel que nos compró. E quando isso está claro no nosso coração, Y cuando eso está claro en nuestro corazón, começaremos a entender o segundo fundamento da consagração, comenzaremos a entender el segundo fundamento de la consagración, que fala do seu direito sobre nós. que habla de su derecho sobre nosotros. Agora, olhando para a passagem que acabamos de ler, Ahora, mirando el pasaje que acabamos de leer, Cristo nos resgatou da maldição. Cristo nos rescató de la maldición. E essa palavra resgatou, ela é muito importante para nós. Esa palabra rescató es muy importante para nosotros. Lá no original vocês vão encontrar o seguinte termo, Allí en el original vas a encontrar el siguiente término, exagorazo, exagorazo, que tem um significado muito importante. que tiene un significado muy importante. Ele comprou para si mesmo. Él compró para sí mismo. Ele resgatou-nos para si Él mesmo. nos rescató para sí mismo. É muito importante esse trecho para nós. Es muy importante ese texto para nosotros. E é interessante que o comentarista desse texto, Interesante que el comentarista de este texto, no seu sentido original, en su sentido original, ele complementa com a seguinte frase ainda: complementa con la siguiente frase aún. fomos resgatados de tal maneira Fuimos rescatados de tal manera que é impossível voltarmos para a condição anterior. que es imposible volvernos a la condición anterior. Então vejam que obra maravilhosa Cristo realizou por nós. Entonces, mira qué obra maravillosa Cristo realizó por nosotros. Fomos resgatados para Ele mesmo. Fuimos rescatados para Él mismo. Eu estou insistindo nesse pensamento Yo estoy insistiendo en este pensamiento porque a nossa salvação implica nisto. porque nuestra salvación implica esto.
sermos resgatados da condição de pecadores ser rescatados de la condición de pecadores para sermos colocados como escravos de Cristo. para ser puestos como esclavos de Cristo. E aí está um fundamento da nossa consagração. Y ahí está un fundamento de nuestra Nós consagración. não mais nos pertencemos. Nosotros ya no nos pertenecemos más. É o direito de compra do Senhor que envolve esta realidade. Es el derecho de compra del Señor que envuelve esta realidad. Somos dele, Somos de Él, comprados para Ele. Guarde bem isso. comprados para Él. Guarda bien eso. Agora vamos ver uma outra passagem das Escrituras Ahora vamos a ver otro pasaje de las e Escrituras vamos ganhar mais compreensão nesse segundo fundamento. y vamos a ganar más comprensión de este segundo fundamento. Primeira Epístola de Pedro, Primera epístola de Pedro, capítulo 1. capítulo 1. E aqui nesse capítulo nós vamos ler a partir do versículo 18, indo até o versículo 20. Del 18 al 20. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Isso, até aqui. Que texto precioso nós temos para nós, irmãos e irmãs. Qué texto precioso tenemos para nosotros, hermanos y hermanas. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nós não fomos resgatados Aquí la palabra de Dios dice que no fuimos rescatados por nenhum tipo de riqueza desse mundo. por ningún tipo de riqueza de este mundo, Nem ouro, nem prata, ni oro, ni plata, nem absolutamente nada. ni absolutamente nada. Mas aí aparece o valor do nosso resgate, Pero ahí aparece el valor de nuestro rescate, o precioso sangue de Cristo. la preciosa sangre de Cristo. Mas eu quero considerar também com vocês o significado da palavra resgatados. Pero yo quiero considerar con vosotros el significado de la palabra rescatados. Lá no versículo de Gálatas 13, o capítulo 3, Allí en Gálatas 3, 13, el versículo 13, nos apresentou a palavra resgatou. nos presentó la palabra rescató, E aqui a palavra aparece resgatados, y aquí la palabra aparece rescatados, que é uma outra palavra completamente diferente daquela que está em que Gálatas. es una palabra completamente diferente de aquella que está en Gálatas. No seu sentido original é lutro, lutro, L-U-T-R-O, En la palabra original es lutró, que é a base da palavra lutron, que es la base de la palabra lutrón, que é uma palavra usada para moeda de compra de escravos. que es una palabra usada como para moneda de compra de esclavos. Vejam como que começa a trazer luz para o nosso coração. Mira cómo empieza a traer luz para nuestro corazón. Então, esse texto está nos mostrando que o seu direito sobre nós Entonces ese texto nos está mostrando que su derecho sobre foi nosotros baseado em uma compra, a um resgate. fue basado en una compra, hay un rescate. Agora, qual foi a moeda de troca para que nós fôssemos resgatados? Ahora, ¿cuál fue la moneda de cambio para que fuéramos rescatados? Não foi ouro nem prata, No fue oro ni plata, mas o precioso sangue de Cristo. mas el precio es la sangre de Cristo. Então, em Gálatas nós vimos que fomos resgatados para Ele mesmo. Entonces en Gálatas vimos que fuimos rescatados para Él mismo. Em Pedro estamos vendo que fomos resgatados por alto preço. En Pedro estamos viendo que fuimos rescatados por alto precio. Então percebam o segundo fundamento da nossa consagração, Entonces percibe el segundo fundamento de nuestra é consagración, o seu direito sobre nós. su derecho sobre nosotros. Ele nos resgatou para Ele mesmo Él nos rescató para Él mismo e por alto preço. y por alto precio. É o que a palavra resgatados quer nos mostrar aqui. Es lo que la palabra rescatados nos quiere mostrar aquí. O alto preço foi o seu sangue derramado naquela cruz. El alto precio fue su sangre derramada en aquella cruz. Isso é maravilhoso para nós, irmãos e irmãs. Eso es maravilloso para nosotros, hermanos y hermanas. Essa linguagem que Pedro utilizou aqui era muito conhecida naquela época. Ese lenguaje usado por Pedro aquí era muy conocido en aquella época. Especificamente a palavra resgatados. Específicamente la palabra rescatados. Porque naquele tempo havia mercados para vendas de humanos. Porque en aquel tiempo había mercados para la venta de seres humanos.
Então, no mercado grande de qualquer cidade daquele tempo, Entonces, en el mercado grande de cualquier ciudad de aquel tiempo, havia pessoas que vendiam ovelhas, vendiam aves, vendiam outros tipos de animais. había personas que vendían ovejas, aves y otros tipos de animales. Mas também havia no mercado um lugar onde humanos eram comercializados. Pero también en el mercado había un lugar donde seres humanos eran vendidos. Então, essa linguagem era muito conhecida quando Pedro escreveu. Entonces, ese lenguaje era muy conocido cuando Pedro escribió. Homens eram vendidos Hombres eran vendidos como escravos. como esclavos. E aqui nós temos uma outra figura muito linda. Y aquí tenemos otra figura muy linda, Porque quando alguém comprava um escravo no mercado, porque cuando alguien compraba un esclavo en el mercado, aquela pessoa que foi comprada tornava-se escrava absoluta do seu dono. aquella persona que era comprada se volvía esclava absoluta de aquel dueño. Não tinha direito nenhum. No tenía ningún derecho. Simplesmente ela se tornava uma escrava absoluta. Simplemente se volvía una esclava absoluta. O seu dono poderia fazer o que quisesse com aquele escravo, Su dueño podía hacer lo que quisiera con aquel esclavo, inclusive matá-lo. incluso matarlo. Essa é a ideia do texto que está nos dando aqui. Esa es la idea del texto que estamos viendo aquí. Agora vejam só a diferença. O Senhor Jesus, por amor, Ahora vea la diferencia. El Señor Jesús, por amor, Ele nos achou numa condição como esta, nos halló en una condición como esta, aprisionados, presos, sem direito nenhum, sin ningún derecho. mas Ele nos olhou, Pero Él nos miró, nos amou, nos amó, se entregou por nós se entregó por e nos nosotros adquiriu para y Ele. nos adquirió para Él. Qual foi a moeda que Ele utilizou? ¿Cuál fue la moneda que Él O utilizó? sangue precioso que Ele derramou naquela cruz. La Não é sangre- maravilhoso, Jesus, irmãos? La e irmãs? sangre preciosa que derramó en aquella cruz no es maravilloso, É isso, Señor Jesús. é isso que Ele fez por nós naquela Es cruz. eso lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz. Que Jesus maravilhoso nós temos. Qué Jesús maravilloso tenemos. A nossa condição era uma condição de muita tristeza. Nuestra condición era una condición de mucha tristeza. Vivíamos acorrentados pelo nosso pecado. Vivíamos esclavizados por nuestro pecado. E um ponto importante a ser destacado Y un punto importante a destacar é que nós não merecíamos ser libertos, es que no merecíamos ser liberados. mas ainda assim Ele nos amou Pero aún así Él nos amó e nos comprou. y nos compró. Qual foi a moeda de compra? O seu sangue. ¿Cuál fue la moneda de compra? Su sangre. Consideremos isso, irmãos e irmãs. Consideremos eso, hermanos y hermanas. Esse é o segundo fundamento da nossa consagração, seu direito de compra. Ese es el segundo fundamento de nuestra consagración, su derecho de compra. Mas Ele não apresentou o universo para nos resgatar do nosso pecado. Pero Él no presentó O universo, el universo para hacer nuestro rescate. mas Ele ofereceu o seu próprio sangue. Ofreció su propia sangre. Ele não reteve absolutamente nada dele mesmo. Ele se entregou totalmente. Él no retuvo nada de sí mismo, se entregó totalmente. Por isso que na primeira sessão estava dizendo do amor incontrolável de Cristo por nós. Por eso en la primera sección estaba hablando del amor incontrolado de Cristo por nosotros. Vejam como esse segundo fundamento está conectado no primeiro fundamento. Mira cómo ese segundo fundamento está conectado con el primero. Isso deve impactar nossos corações. Y eso debe impactar nuestros corazones. Agora vamos acrescentar um outro texto para ganharmos mais luz sobre esse assunto. Ahora vamos a añadir otro texto para ver más luz sobre este asunto. Capítulo 5 de Apocalipse, Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9. versículo 9. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Outro texto rico das Escrituras Sagradas. Un otro texto rico de las Escrituras Sagradas. Parece que nessa versão lida aparece a palavra redimido. Parece que en esta versión aparece la palabra redimido. Na minha versão a palavra é compraste. En su versión aparece la palabra compraste. E essa palavra é muito importante. Esa palabra es muy importante. Vocês se lembram que no livro de Gálatas 3,13 En el libro de Gálatas 3:13 aparece a palavra resgatou, onde nós consideramos. aparece la palabra rescató, como consideramos. E a palavra lá, como foi dito, é exagorazo. La palabra allí era exagorazo. Aqui a palavra é simplesmente agorazo.
Aquí la palabra es simplemente agorazo, com outro significado. con otro significado. Significa que nós fomos comprados diretamente do mercado de escravos. Significa que fuimos comprados directamente del mercado de esclavos. Então nós temos a seguinte situação agora, Entonces tenemos la siguiente situación ahora, olhando para Gálatas, Pedro e Apocalipse. mirando a Gálatas, Pedro y Apocalipsis. Em Gálatas nós fomos resgatados para Ele mesmo. En Gálatas fuimos rescatados para Él mismo. Em Pedro fomos comprados por alto preço. En Pedro fuimos comprados por alto precio. E aqui nós fomos libertos ou resgatados do mercado de escravos. Y aquí fuimos libertos o rescatados del mercado de esclavos. Veja que cenário lindo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Mira qué escenario lindo tenemos en las Escrituras Sagradas. O Senhor que comprava, como foi dito, o escravo, ele era dono absoluto. El Señor que compraba al esclavo era dueño absoluto. Isso significa algo muito importante, Y eso significa algo muy importante. que a mente, a vontade e as emoções daquele escravo Significa que la mente, la voluntad y las emociones de aquel esclavo deveriam refletir a mente, a vontade e as emoções do seu Senhor. deberían reflejar la mente, la voluntad y las emociones de su Señor. Porque aquele escravo não tinha mais direito de pensar nele mesmo, ele viveria em função do seu Senhor. Porque aquel esclavo ya no tenía derecho a pensar en sí mismo, tenía que vivir para su Señor. Compreendem isso, irmãos e irmãs? ¿Comprende eso, hermano, hermano? Nós não somos mais de nós mesmos. Ya no somos más de nosotros Fomos mismos. comprados por altíssimo, elevado preço. Fuimos comprados por altísimo y elevado precio. Ele tem direito sobre Él nós, tiene derecho sobre nosotros. mas é um direito que Ele mostra-nos pelo seu amor. Pero es un derecho que Él nos muestra por su amor. Por isso que a palavra constrange, que nós já consideramos, Por eso que esa palabra nos constriñe, que ya consideramos, ela nos envolve num amor que nos atrai. nos envuelve en un amor que nos atrae. Não é maravilhoso Jesus? ¿No es maravilloso Jesús? Então nós temos aqui esse quadro lindo das Escrituras Sagradas. Entonces tenemos aquí ese cuadro lindo de las Escrituras Sagradas. Por que devemos nos consagrar a Ele? ¿Por qué nos debemos consagrar a Él? Ele nos amou. Él nos amó. Por que devemos nos consagrar a Ele? ¿Por qué nos debemos consagrar a Él? Porque é o seu direito divino. Porque es su derecho divino. Ele nos comprou por altíssimo e elevado preço. Él nos compró por altísimo y elevado precio. É algo muito maravilhoso que sempre iremos servir aquilo ou aquele que mais amamos. Es algo muy maravilloso que siempre serviremos a aquel que más amamos. E na medida em que nós vamos desfrutando do amor de Cristo, Y en la medida que vamos disfrutando del amor de nós Cristo, vamos mais e mais nos desprendendo de nós mesmos e nos apegando a Ele. nosotros nos vamos desprendiendo más y más de nosotros mismos y apegándonos a Él. Como foi dito, nós nascemos de novo para pertencermos a outro. Como hemos dicho, nacimos de nuevo para pertenecer a otro. Vamos pegar uma passagem das Escrituras Sagradas que está no livro de Jó, Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Job, 42, Jó 42, Job 42, é o último capítulo desse livro, apenas o versículo 10. es el último capítulo, el versículo 10 solo. El Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó el Señor al doble todo lo que había pertenecido a Job. Isso. Aqui aparece uma palavra muito importante para considerarmos. Aquí aparece una palabra muy importante para Na considerar. versão que acabamos de ouvir, aparece a palavra restaurou. En la versión que acabamos de oír aparece la palabra restauró. A minha versão não é uma boa versão. Mi versión no es una buena versión. Aparece assim, mudou o Senhor a sorte de Jó. Dice, cambió el Señor la suerte de Job. Porém, no original é mais impactante o significado. Pero en el original es más impactante el significado. Lá está escrito assim: Allí está escrito así. mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Cambió el Señor el cautiverio de Job. A palavra melhor traduzida aqui, ao invés de restaurou ou sorte, é cativeiro. Mudou o cativeiro. La palabra mejor aquí la mejor traducción es cambió el cautiverio. O que é o novo nascimento?
¿Qué es el nuevo nacimiento? É mudança de cativeiro. Es cambio de cautiverio. Nós éramos cativos do nosso próprio pecado, Nosotros éramos cautivos de nuestro propio pecado, escravos do inimigo, esclavos del enemigo, dependentes desse mundo caído, dependientes de este mundo caído. e a obra perfeita no Calvário Y la obra perfecta en el Calvario nos livra desta realidade nos libra de esta realidad e nos coloca numa outra realidade. y nos pone en otra realidad. Nos tornamos escravos de amor de Cristo. Nos volvemos esclavos de amor de Cristo. Agora é um outro cativeiro, Ahora es otro cautiverio, cativeiro baseado no amor. otro cautiverio basado en el amor. Não é maravilhoso isso? ¿No es Por maravilloso que esto? devemos nos consagrar a esse Senhor maravilhoso? ¿Por qué nos debemos consagrar a este Señor maravilloso? Por causa do seu direito divino. Por causa de su derecho divino. Vamos pegar mais outras duas passagens das Escrituras para vermos algo impressionante. Vamos a tomar otros dos pasajes de las Escrituras para ver algo impresionante. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Aqui nós vamos ler o versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Esse é um texto também inspirado pelo Espírito Santo, como todas as Escrituras Sagradas. Este también es un texto inspirado por el Espíritu Santo, como todas las Escrituras sagradas. E penso que as demais versões aparecem, como aqui tem na minha versão, como esta lida, que é a palavra ministro. Pienso que en las demás versiones también aparece esa palabra ministro, Aparece aí para te constituir ministro, não é para isso? constituirte en ministro. E esta palavra, ela é uma palavra muito significativa. Esta palabra es muy significativa. Quando nós pensamos em ministro, nós pensamos num cargo mais elevado. Cuando pensamos en esa palabra ministro, pensamos como en un cargo más elevado. Olha, o ministro de Deus está ali, aquele ministra a palavra de Deus. El ministro de Dios está allí, o aquel ministra la palabra de Dios. Mas no seu sentido original, cai por terra toda essa interpretação. Pero en su sentido original cae por tierra toda esa interpretación. Lá está escrito ruperete. Allí está escrito ruperete. E a palavra ruperete é uma palavra que é aplicada especificamente a um tipo de escravo. Y la palabra ruperete es una palabra que se aplica específicamente a un tipo de esclavo. Para conhecer um pouco mais ou interpretarmos melhor essa palavra, precisamos voltar ao passado. Para interpretar mejor esa palabra necesitamos volver al pasado. Permitam-me fazer uma pergunta. Vocês assistiram aquele filme famoso, já de muitos anos atrás, chamado Ben-Hur? No sé si vosotros habéis Alguns de vocês... visto esa película famosa del pasado, Ben-Hur. Ben-Hur. Então nós temos um cenário, vocês vão entender, mesmo aqueles que não viram o filme. Lo vamos a entender aunque no hayáis visto la película. Aquela embarcação, aquelas galés antigas, Aquellos barcos antiguos, e a parte inferior do barco tinha aqueles escravos que remavam. en la parte inferior del barco iban los esclavos que remaban. E os escravos estavam todos acorrentados um ao outro e ao próprio barco. Los esclavos estaban todos encadenados los unos a los otros y al barco. Esses escravos eram os ruperetes. Esos esclavos eran los ruperetes. Não é impressionante isto? ¿No es impresionante esto? Aqueles escravos que estavam remando aquelas embarcações de guerra, Aquellos esclavos que estaban remando en aquellas embarcaciones de guerra eles estavam no último estágio da sua vida. estaban en el último estadio de su vida. Eram condenados, Eran condenados, eram assassinos, eran asesinos, desprezados da sociedade. despreciados de la sociedad. Era o único momento restante da vida deles que eles passariam, Era el último momento de sus vidas que iban a pasar, remando aqueles barcos até morrer. remando aquellos barcos hasta morir. Essa é a palavra ministro Esa que es la aparece palabra, aqui. esa es la palabra ministro que aparece aquí. Não é diferente de como nós compreendemos? ¿No es diferente a como nosotros lo comprendemos? Então, na realidade, Paulo está dizendo que ele foi constituído um ruperete. Entonces, en realidad, Pablo está diciendo que él fue constituido en un ruperete. Não um escravo que está servindo pela força, a imposição, pelo mando, No un esclavo que está sirviendo por la fuerza, la imposición o el mando, mas pelo constrangimento de um amor
maravilhoso de Jesus. sino por el constreñimiento del amor maravilloso de Jesús. Entendemos a consagração ¿Entendemos la consagración no aspecto do seu direito divino, en el aspecto de su derecho divino? quando nós somos tocados de modo profundo pelo amor do Senhor. Cuando nosotros somos tocados de modo profundo por el amor del Señor, Então nós começamos a entender que há direito divino sobre nós. entonces empezamos a entender que hay un derecho divino sobre nosotros. E a moeda de compra utilizada para o nosso resgate, Y la moneda de compra utilizada para nuestro rescate, como já vimos, foi o precioso sangue dele derramado naquela cruz. como ya vimos, fue la preciosa sangre derramada en aquella cruz. É impossível nós reagirmos de modo diferente ao de Paulo aqui. Es imposible que nosotros reaccionemos de una manera diferente a la de Pablo aquí. Devemos nos apresentar como ruperetes, escravos de amor diante do Senhor. Debemos presentarnos como ruperetes, esclavos de amor delante del Señor. Vamos pegar aqui em 1 Coríntios uma outra passagem Vamos a ver en 1 Corintios otro pasaje, que vamos ver o mesmo sentido dessa palavra sendo aplicada por Paulo. Vamos a ver el mismo sentido de esa palabra siendo aplicada por Pablo. É capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Isto. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Isso. Aqui aparece uma palavra melhor, servidores. Aquí aparece una palabra mejor, servidores. Na minha versão aparece a palavra ministros. En mi versión aparece la palabra ministros, Mas é a mesma palavra que aparece lá em Atos 26, 16. pero es la misma palabra que aparece en Hechos 26, 16. Ruperete. Ruperete, Que na sua estrita definição significa remador inferior. que en su estricta definición significa remador inferior. Isso, é o que nós consideramos naquele exemplo dado. Es el que vimos en ese ejemplo de Hechos. Então, nós, como aqueles que estão sendo consagrados ao Senhor, Entonces nosotros, como aquellos que están siendo consagrados al Señor, devemos nos ver como remadores inferiores. debemos vernos como remadores inferiores. Veja como se nós vamos ganhando luz quando olhamos para a palavra de Es Deus. como vamos ganando luz cuando miramos a la palabra de Dios. Então, nós já vimos o seu amor é o primeiro fundamento Entonces vimos su amor es el primer fundamento e o seu direito divino o segundo y fundamento. su derecho divino es el segundo fundamento. Direito divino porque ele nos comprou. Derecho divino porque Él nos compró. Não somos mais de nós mesmos. Ya no somos más de nosotros mismos. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Somos de aquel que por nosotros murió y resucitó. Agora nós precisamos dar um passo seguinte Ahora necesitamos dar un paso ulterior para vermos o terceiro fundamento, a terceira base da nossa consagração, para ver el tercer fundamento, la tercera base de nuestra consagración, que envolve ato voluntário do nosso coração. que implica un acto voluntario de nuestro corazón. Então vamos colocar esses três fundamentos um ao lado do outro agora. Entonces vamos a poner esos tres fundamentos uno al lado del otro ahora. O seu amor divino por nós, Su amor divino por nosotros, o seu direito divino por nós, pois ele nos comprou, su derecho divino sobre nosotros porque nos compró, e também agora o ato voluntário do nosso coração em direção a ele. y ahora también el acto voluntario de nuestro corazón en dirección a Él. Ou seja, a nossa resposta ao seu amor e ao seu direito de compra. O sea, nuestra respuesta a su amor y a su derecho de compra. Ainda que ele pode exigir de nós, Aunque Él puede exigir de nosotros, ele não faz isto. Él no lo hace. Ele espera que nós façamos. Él espera que nosotros lo hagamos. Nosso amado Jesus é um cavalheiro. Nuestro amado Jesús es un caballero. Ele não invade nossa vida. Él no invade nuestra vida. Apesar que ele nos deu um novo nascimento, A pesar de que Él nos dio el nuevo nacimiento, pagou um altíssimo preço, pagó un altísimo precio, pode exigir de nós que sejamos seus seguidores, puede exigir de nosotros que seamos sus seguidores, mas ele coloca sempre uma condicional: se alguém quer ser meu discípulo, pero Él siempre pone una condicional: si alguien quiere ser mi discípulo, se alguém quer viver uma vida consagrada a mim, si alguien quiere vivir una vida consagrada a mí, aí ele coloca aquelas duas condições: Él pone esas dos condiciones: a si mesmo se negue niéguese a sí mismo, e tome a sua cruz e venha após mim. tome su cruz y sígame. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ese es nuestro Señor Jesús. É
cavalheiro celestial. Es un caballero celestial. Ele não quer ninguém forçosamente indo após ele. Él no quiere a nadie yendo detrás de él forzosamente. Que Senhor maravilhoso nós temos. Qué Señor maravilloso Nós não tenemos. vamos conseguir compreender as reações do nosso amado Senhor em relação a nós. No conseguimos comprender las reacciones de nuestro Señor Jesús en relación a nosotros. Então ele espera pacientemente que haja uma entrega voluntária do nosso coração. Entonces Él espera pacientemente que haya una entrega voluntaria de nuestro corazón. E ele já mostrou por que nós devemos fazer isto. Y Él ya mostró por qué debemos hacer esto. Olha o seu amor que já consideramos. Mira su amor que ya hemos considerado. Considere o seu direito divino sobre nós. Considera su derecho divino sobre nosotros. Vamos pegar uma passagem das Escrituras que é 1 Crônicas, Vamos a tomar otro pasaje de la Escritura que es Primera de Crónicas, capítulo 12. capítulo 12. Primeira Crônicas 12, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o 22. Primera de Crónicas 12, del 15 hasta el 22. 15 hasta el 22, ¿no? Até 22, sim. Estos fueron los que cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al occidente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá fueron a David a la fortaleza. David salió a recibirles y les habló diciendo: si habéis venido a mí con actitud pacífica y para ayudarme, estoy listo para tener alianza con vosotros. Pero si es para traicionarme a favor de mis enemigos, estando mis manos libres de violencia, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo demande. Entonces el Espíritu invistió a Amasai, jefe de los 30, quien dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con los que te ayudan, porque tu Dios también te ayuda. David los aceptó y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos de Manasés se pasaron a David, cuando éste fue con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero no les ayudaron, porque por consejo los gobernantes de los filisteos lo despidieron diciendo: con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que al volver a Siclag se pasaron a él de los de Manasés Adnaj, Jozabad, Gediael, Micael, Jozabad, Eliú y Filetei, jefes de millares de Manasés. Estos vinieron en ayuda de David contra la banda armada, porque todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes del ejército, porque día tras día llegaban a David para ayudarle hasta que se hizo un gran ejército, como um exército de Deus. Sim, até aqui. É uma passagem bastante rica porque ela nos fala que Davi ainda não tinha sido coroado rei. Es un pasaje bastante rico porque nos habla de David cuando aún no había sido coronado rey. E Davi é uma figura clara do Senhor Jesus Cristo. Y David es una figura clara del Señor Jesucristo. No que tange ao reinado de Davi, En lo que respecta al reinado de David, tinha a aprovação de Deus, claramente. tenía la aprobación de Dios claramente. Todos aqueles que se apresentaram a Davi eram dele por direito, porque Deus tinha aprovado o reinado de Davi. Todos los que se presentaban a David para ayudarle tenían Direitos sobre ele. tenían derecho sobre él porque Dios había aprobado el reinado de David. Sim, mas estes valentes de Davi não descansaram Pero estos valientes de David no descansaron até que não atravessaram aquele Jordão que estava cheio hasta que no cruzaron aquel Jordán que estaba lleno para chegar até Davi. para llegar hasta David. Especificamente no versículo 18. Específicamente en el versículo 18. Na minha versão diz assim: Mi versión dice así: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos. nosotros somos tuyos, oh David, y contigo estamos. Lembre-se, Davi já tinha a aprovação de Deus, ele era rei.
David ya tenía la aprobación de Dios, él era rey. Ele não estava exercendo o seu reinado ainda, Él aún no estaba ejerciendo su reinado, mas aqueles valentes chegaram até ele pero aquellos valientes llegaron hasta e él voluntariamente se consagraram a Davi, y voluntariamente se consagraron a David, dizendo: nós somos teus, ó Davi. diciendo, nosotros somos tuyos, oh David. E é o que o Senhor deseja do nosso coração. Y es lo que el Señor desea de nuestro corazón. Ainda que ele não estabeleceu seu reinado nesse mundo absoluto, o Senhor Jesus, Aunque el Señor no estableció su reino absoluto sobre este mundo todavía, isso acontecerá no milênio, eso ocurrirá en el milenio, nós devemos, de fato, entender que tem a aprovação de Deus sobre ele. Ele é o rei. nosotros debemos entender que Él tiene sobre sí la aprobación de Dios, Él es el rey. E nós devemos nos apresentar voluntariamente diante dele, dizendo: nós somos teus, ó rei. Y nosotros debemos presentarnos voluntariamente ante Él y decir, nosotros somos tuyos, oh rey, Somos consagrados a ti. somos consagrados a ti. Esse é um ato voluntário daqueles corações. Ese es un acto voluntario de aquellos corazones. Esses corações que mostram que os valentes de Davi se apresentaram diante do Senhor, diante de Davi. Esos corazones que muestra aquellos valientes que se presentaron delante de David. Isso. Então, isso aqui é uma figura clara para nós, para entendermos o que significa uma consagração voluntária diante do Senhor. Entonces aquí se nos muestra claramente lo que significa una consagración voluntaria delante del Señor. Agora vamos pegar uma outra passagem das Escrituras Sagradas. Pero vamos a tomar otro pasaje de las Escrituras Sagradas, Êxodo capítulo 21. Éxodo 21. E aqui nós temos uma rica passagem que nos ajuda a entender isto. Y aquí tenemos un rico pasaje que nos ayuda a entender esto. Vamos ler aqui os 5 primeiros versos. Vamos a leer aquí los 5 primeros versículos. Éxodo 21. Estos son los decretos que expondrás ante ellos. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le ha dado mujer y ella le ha dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si él insiste en decir, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lezna, e lhe servirá para sempre. Olha que texto precioso. Mira Com que certeza os irmãos já consideraram em outras oportunidades. Mira qué texto precioso, con certeza los hermanos ya lo consideraron en otras oportunidades. Aqui mostra a realidade de um escravo que verdadeiramente amava o seu senhor. Aquí muestra la realidad de un esclavo que verdaderamente amaba a su señor. Ele tinha direito de ser livre, Tenía derecho de ser libre, porque havia vencido o seu tempo. porque ya había cumplido su tiempo. E a lei em Israel dizia que, ao cumprirem seu tempo, ele deveria sair forro, livre. Y la ley en Israel decía que al cumplirse el tiempo él debería salir libre. Mas aqui mostra-nos a relação de amor entre um escravo e o seu senhor. Pero aquí nos muestra la relación de amor entre el esclavo y su señor. Mas é interessante observar o versículo 5, Pero es interesante observar el versículo 5, que diz assim que o escravo expressamente disse: que dice así, el esclavo expresamente dice, eu amo meu senhor, yo amo a mi señor. mas não parou aí. Pero no paró ahí. Diz aí, minha mulher e meus filhos. A mi mujer y a mis hijos. Veja a conexão maravilhosa. Mira la conexión maravillosa. É impossível dizer que eu amo o meu Senhor se eu não amar a minha esposa e os meus filhos. Es imposible decir yo amo a mi Señor si yo no amo a mi esposa y a mis hijos. Porque se eu digo que amo a Deus a quem não vejo, Porque si yo digo que amo a Dios a quien no veo, então como que eu posso então deixar de amar aquela pessoa que está diante de mim? entonces ¿cómo puedo dejar de amar a aquella persona que está delante de mí? Então aqui mostra-nos uma ligação de amor não somente vertical, mas horizontal também. Entonces nos muestra una ligadura de amor no solo vertical, sino horizontal también. O impressionante é que o que acontece a seguir toca o nosso coração. Lo impresionante es que lo que sigue toca nuestro corazón. Deveria haver um ritual que mostraria claramente o que iria acontecer aqui. Debía haber un ritual que mostrara claramente lo que estaba aconteciendo allí. Aquele escravo que desejaria então ser agora
para sempre do seu dono, aquel esclavo que desearía ahora ser para siempre esclavo de su dueño, deveria ser apresentado aos juízes. debía ser presentado a los jueces. Os juízes levariam eles à porta da cidade Los jueces le llevarían a la puerta de la ciudad e com uma sovela furaria então a orelha desse escravo y con un punzón le horadarían el lóbulo de la oreja. e colocaria-se ali pingente, pendente naquela orelha. Y ahí le colocaban un pendiente en aquella oreja. Isso era sinal claro de que ali estava escravo de amor. Eso era una señal clara de que allí había un esclavo de amor. Por onde ele fosse, as pessoas saberiam que ele era escravo de amor. Por donde fuera, las personas sabrían que él era un esclavo de amor. E é interessante que este escravo já não tinha mais direito algum sobre ele. Y es interesante que este esclavo ya no tendría más derecho ninguno sobre él. Que enquanto ele era escravo por obrigação, ele tinha direitos que valiam sobre ele. Mientras él era esclavo por obligación, había derechos que él tenía. Mas quando ele saiu livre, mas desejou se tornar escravo de amor, Pero cuando él salió libre, pero deseó hacerse esclavo de amor, ele perdeu todos os seus direitos. él perdió todos sus derechos. Ele queria ficar unicamente com seu Senhor. Él quería quedar únicamente con su Señor. Estabeleceria uma nova relação, uma relação de amor, Establecería una nueva relación, una relación de amor, completamente diferente da anterior, completamente diferente de la anterior. que entrega voluntária desse escravo ao seu Senhor. Que entrega voluntaria de este esclavo a su Señor. É isso que o Senhor Jesus requer de nós, Es eso lo que el Señor Jesús requiere de nosotros. que nós nos tornemos escravo de amor. Que nosotros nos volvamos esclavos de amor. E que sinal é este na orelha que aquele escravo tinha? ¿Y qué? Sinal é este ¿Y qué señal es esta que aquel esclavo tenía en su oreja? que fala para nós hoje? Que nos habla a nosotros hoy. As marcas da cruz. Las marcas de la cruz. As marcas da cruz. As marcas da cruz devem ser evidentes em nós a tal ponto de mostrar que somos consagrados ao Senhor. Las marcas de la cruz deben ser evidentes en nosotros, hasta tal punto que muestren que estamos consagrados al Señor. Por onde quer que possamos ir, as pessoas devem dizer: Por donde quiera que vayamos, las personas deben de poder decir las personas. lá vai escravo de amor. Ahí va un esclavo de amor. Porque é uma marca invisível em nós, a marca da cruz. Porque es una marca invisible en nosotros, la marca de la cruz. Então, esta é a entrega voluntária que deve acontecer em cada de nós. Entonces, esta es la entrega voluntaria que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Então, nós temos o seguinte quadro geral agora. Entonces, tenemos el siguiente cuadro general ahora. Pela graça de Deus, dia nós nascemos de novo. Por la gracia de Dios, un día nosotros nacimos de nuevo. Ganhamos a vida de Cristo. Ganamos la vida de Cristo. Já aprendemos que imediatamente devemos nos consagrar a Ele. Ya aprendimos que inmediatamente debemos consagrarnos a Él. Aí estamos apresentando os 3 fundamentos da nossa consagração. Ahí estamos presentando los 3 fundamentos de nuestra consagración. Já vimos a primeira, o seu amor por nós. Ya vimos el primero, su amor por nosotros. A segunda, o seu direito divino. Segundo, su derecho divino, Ele nos comprou. que Él nos compró. E a terceira, que deve haver em nosso coração ato voluntário de entrega. Y el tercero, que debe haber en nuestro corazón un acto voluntario de entrega. Temos toda a liberdade de não nos entregar ao Senhor. Tenemos toda la libertad de no entregarnos al Señor. Ele não nos obriga, Él no nos obliga, mas Ele espera que façamos este ato, ou tenhamos este ato. pero Él espera que hagamos ese acto, Nos entreguemos a Ele que voluntariamente. nos entreguemos a Él voluntariamente. Aí nós seremos conhecidos como escravos de amor. Y ahí seremos conocidos como esclavos de amor. Entendemos o que significa esse terceiro fundamento, entrega voluntária? ¿Entendemos entonces lo que significa ese tercer fundamento, entrega voluntaria? Vamos ver outras passagens das Escrituras Sagradas. Vamos a ver otros pasajes de las Escrituras. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vamos ver algumas passagens aqui. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Romanos 6, o primeiro versículo é o... Vamos ler o 12 e o 13. O 13 é o nosso ponto em destaque, mas o 12 nos dá uma compreensão melhor. El 13 es donde vamos a poner el foco, pero el 12 nos va a poner en contexto. Romanos 6, 12, 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esse texto fala de consagração Ese texto habla de consagración e fala de uma consagração voluntária. y habla de una consagración voluntaria. Os verbos que aparecem aqui são verbos que estão no imperativo. Los verbos que aparecen aquí están en imperativo, Significa é uma ordem. es una orden. Então, especificamente o versículo 13, Entonces, específicamente el versículo 13, Paulo está dizendo que não devemos oferecer cada um dos nossos membros Pablo está diciendo que no debemos ofrecer cada uno de nuestros miembros ao pecado, al pecado, mas devemos oferecer estes membros sino que debemos ofrecer estos miembros a Deus a Dios como instrumentos de justiça. como instrumentos de justicia. Então veja só, anteriormente nossos membros eram instrumentos de iniquidade, Anteriormente nuestros miembros eran instrumentos de iniquidad, agora devem ser membros de justiça. ahora tienen que ser miembros de justicia. Mas veja que Paulo faz um apelo ao nosso coração para que haja uma entrega voluntária. Pero mira cómo Pablo hace aquí una apelación para que haya una entrega voluntaria. Um outro texto nesse mesmo capítulo, Y en este mismo capítulo, otro texto, versículo 19. versículo 19. Os hablo en términos humanos a causa de la debilidad que hay en vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Veja que é um pedido que Paulo faz. Mira que es una petición que hace Pablo. Não há uma imposição aqui pelo direito divino nem pelo seu amor por nós, no caso, referindo-se a Cristo. No hay una imposición aquí por el derecho divino y por el amor de Cristo, Mas é uma solicitação, um pedido, sino es una solicitud, una petición, que nós devemos oferecer nossos membros para o serviço da justiça em santificação. que nosotros debemos ofrecer nuestros miembros para el servicio de la justicia en santificación. Isso significa entrega voluntária. Eso significa entrega voluntaria. Um outro texto nesse mesmo livro, capítulo 12 de Romanos, verso 1. Y en el mismo libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Novamente, nós temos aqui um texto que nos fala de consagração. Nuevamente tenemos un texto aquí que nos habla de consagración. E no aspecto que estamos vendo é a consagração voluntária, Y vemos que también es una consagración voluntaria. que Paulo está rogando àqueles irmãos pelas misericórdias de Deus Pablo está rogando a aquellos hermanos por las misericordias de Dios e também a nós, y también a nosotros, que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nós não nos pertencemos mais. Nosotros no nos pertenecemos más. Há pouco, quando estávamos considerando o livro de Apocalipse 5, verso 9, Hace poco, cuando estábamos considerando Apocalipsis 5, 5, versículo 9, vimos ali que fomos comprados diretamente do mercado de escravos. vimos que fuimos comprados directamente del mercado de esclavos. O escravo comprado El esclavo comprado não tinha mais direito sobre sua mente, nem sua vontade, nem suas emoções. no tenía más derecho sobre su mente, su voluntad o sus emociones. Ele iria expressar a vontade, mente e emoções do seu Senhor. Él iría a expresar la voluntad, mente y emociones de su Señor. Isso que Paulo quer dizer para nós aqui. Y eso es lo que nos quiere decir Pablo aquí. Apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios é derramar todo o nosso ser diante dele, es derramar todo nuestro ser delante de Él. dizendo: Senhor, eu consagro a minha mente, minha vontade e minhas emoções a Ti. Señor, yo consagro mi mente, mi voluntad, mis emociones a Ti. Eu quero que todo o meu ser seja tomado por Ti mesmo. Yo quiero que todo mi ser sea tomado por Ti E mismo. isso de modo voluntário. Y eso de modo voluntario. Isso é consagração voluntária. Eso es consagración voluntaria. Vamos olhar em um outro texto agora para olharmos na experiência do próprio Senhor Jesus, como Ele viveu aqui na terra.
Vamos a mirar otro texto, como en la experiencia del Señor Jesús, cómo lo vivió Él en esta tierra. Ele viveu uma vida 100% consagrada ao seu Pai. Él vivió una vida 100% consagrada a su Padre, Totalmente consagrada ao Pai. totalmente consagrada al Padre. Vamos pegar algumas passagens para vermos isto. Vamos a ver algunos pasajes. Esto, João capítulo 5, Juan capítulo 5, aqui nós vamos ler versículo 19 inicialmente. versículo 19. Juan 5, 19. Depois a gente vai ler o versículo 30, mas o versículo 19 nesse momento. Sí. Por esto respondió Jesús y les decía, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Não é um texto precioso? Es un texto precioso. A palavra de Deus está nos mostrando que Jesus está dizendo que ele não podia fazer nada de si mesmo, La palabra de Dios nos está mostrando que Jesús no podía hacer nada de sí mismo, senão somente aquilo que o Pai fizesse por intermédio dele. sino solamente aquello que el Padre hiciera por intermedio de Él. Isso, em outras palavras, é vida de consagração. En otras palabras, esto es vida de consagración. Veja o versículo 30. Vamos a ver el versículo 30. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Lembra que eu estava falando daquele escravo que não tinha mais direito sobre sua vontade, mente e emoções? ¿Ve cómo estamos hablando de aquel esclavo que no tenía más derechos sobre su mente, voluntad y emociones? Jesus foi o verdadeiro escravo de amor dessa terra. Jesús fue el verdadero esclavo de amor de esta tierra. Mas havia algum problema com a sua vontade? ¿Pero había algún problema con su voluntad? Sua mente era desequilibrada? ¿Solamente era desequilibrada? Suas emoções eram perturbadas? ¿Su mente era desequilibrada? ¿Sus No. emociones estaban perturbadas? Ele era No. absolutamente santo, puro, perfeito. Él era absolutamente santo, puro y perfecto. Mas ele se inclinou diante do seu Pai Pero él se inclinó delante de su Padre e desejou fazer plenamente a sua vontade. y deseó hacer plenamente su voluntad. Isso é vida de consagração. Eso es vida de consagración. Ele viveu uma vida de 100% de consagração aqui na terra. Él vivió una vida de consagración 100%. E ele quer que nós, como seu corpo, a igreja, vivamos de modo consagrado a ele. Y Él quiere que nosotros como iglesia, su cuerpo, vivamos de una manera consagrada a Él. Ele é o nosso cabeça. Él es nuestra cabeza. Nós somos o seu corpo. Nosotros somos su cuerpo. Então nós devemos, como membros do corpo de Cristo, Y entonces debemos, como miembros del cuerpo de Cristo, estarmos ligados a ele, que é o cabeça. estamos ligados a Él, que es la cabeza. Que a sua mente, a sua vontade, emoções possam fluir para o seu corpo. De manera que su mente, su voluntad y sus emociones puedan fluir hacia su cuerpo. E assim nós vamos expressar tudo aquilo que está no coração dele. Y así nosotros vamos a expresar todo lo que está en su corazón. E isso é uma vida de consagração. Eso es una vida de consagración. Vamos pegar uma outra passagem, Vamos a ver otro pasaje. aí perto mesmo, João capítulo 4, Ahí mismo en Juan, el capítulo 4, verso 34. versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesus tinha desejo de comer uma comida especial. Jesús tenía un deseo de comer una comida especial E essa comida era fazer a vontade daquele que o havia enviado. y esa comida era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Não é claramente aqui a vida de uma pessoa consagrada? ¿No es claramente aquí la vida de una persona consagrada? E eu insisto, a vontade do Senhor Jesus era perfeita. Y insisto, la voluntad del Señor Jesús era perfecta, Mas ele, de um modo gracioso, submeteu a vontade dele à vontade do seu Pai. pero Él de una manera graciosa sometió su voluntad a la voluntad del Padre. E aquela vontade dele, somada com a do seu Pai, Y aquella voluntad de Él, sumada a la voluntad del Padre, tornava-se uma única vontade. se volvían una única voluntad. Então nós precisamos entender que o Senhor deseja que a nossa vontade, unida à dele, Entonces necesitamos entender que el Señor desea que nuestra voluntad, unida a la de Él, se torne uma única vontade, se vuelva en una única voluntad, a dele, la de Él, para que nós possamos entender o que é uma vida de consagração. para que podamos entender lo que es una vida de consagración. Hebreus capítulo 10, Hebreos capítulo 10,
versículos 7 e 9. versículos 7 E 9. al 9. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Aqui nós temos, de modo claro, evidente, o Senhor Jesus apresentando-se diante do seu Pai, Aquí tenemos de un modo claro y evidente al Señor Jesús presentándose ante el Padre, completamente submisso à vontade do alto. completamente sometido a la voluntad de lo alto. Como nós ouvimos na leitura, Como hemos oído en la lectura, eis-me aqui, ó Deus, heme aquí, oh Dios, para fazer a tua vontade. para hacer tu voluntad. O Senhor quer ouvir isso do teu coração e do meu coração. El Señor quiere Ouvir isto do meu coração, do seu oír coração. esto de tu corazón y de mi corazón. É isso que ele deseja. Es lo que Él desea. No versículo 9, o final lido, En el versículo 9 al final que hemos leído, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. he aquí estoy para hacer, oh Dios, tu voluntad. Será que entendemos consagração? ¿Será que entendemos É consagración? ato voluntário. Es un acto voluntario. Qual que é o exemplo maior que nós estamos considerando? É Jesus. Estamos considerando aquí al mayor ejemplo, que es Jesús. Jesus, ele é o grande exemplo para nós de vida consagrada. Él es el gran ejemplo para nosotros de vida consagrada. Então vamos agora colocar algo mais amplo na nossa mente e coração para entendermos. Entonces vamos a poner algo más amplio en nuestra mente y en nuestro corazón para entender, Para saber o porquê estamos apresentando os 3 fundamentos da consagração. para saber por qué estamos presentando los 3 fundamentos de la consagración. A primeira base, o primeiro alicerce, que como já falamos, La primera base o fundamento, como ya hablamos, é o amor dele por nós. es el amor de Él por O nosotros. amor incontrolável de Cristo por nós. El amor incontrolable de Cristo por nosotros. Está claro para os meus irmãos isso? ¿Está claro para mis hermanos esto? O segundo direito, o segundo fundamento é o Segundo- seu direito sobre nós. Segundo fundamento, su derecho sobre nosotros. Ele nos comprou por elevadíssimo preço. Él nos compró por elevadísimo precio. Lembre-se, ele nos comprou para ele mesmo, Él nos compró para Él mismo. ele pagou altíssimo preço, o seu próprio sangue, Él pagó un altísimo precio con su e sangre. de onde ele nos tirou? De um mercado de ¿Y escravos. de dónde nos sacó? De un mercado de esclavos. Então nós fomos comprados por preço, Então, somos dele. Somos comprados por precio, somos de Él. Esse é o segundo fundamento. Ese es el segundo fundamento. E o terceiro fundamento, Y el tercero, ele espera como um gentil cavalheiro celestial Él espera como un gentil caballero celestial a nossa voluntária consagração. nuestra voluntaria consagración. Ele não vai obrigar ninguém a ir a ele, Él no va a obligar a nadie a ir a Él, mas ele deseja que nós ansiemos no coração segui-lo. pero Él quiere que nosotros ansiemos en nuestro corazón seguirlo. Será que é isso que está no seu coração? ¿Será que es esto lo que está en tu Você corazón? deseja isso de todo o coração, meu irmão, minha ¿Tú irmã? deseas esto de todo corazón? Podemos dizer amém ao Senhor? ¿Podemos decir amén al Señor? Então, que o Espírito Santo encontre no nosso coração caminhos para isto. Para que el Espíritu Santo encuentre en nuestro corazón caminos para esto. Vamos pegar uma outra passagem das Escrituras de Lucas 14. Vamos a ver otro pasaje de las Escrituras en Lucas 14. Lucas 14. E aqui nós temos uma leitura muito significativa do versículo 25 ao 33. Y aquí tenemos una lectura muy significativa del versículo 25 al 33. Ouçamos com atenção. Oigamos con atención. Grandes multitudes iban con él, y se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poder terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000?
De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. É o que a palavra de Deus está nos mostrando, que é impossível sermos discípulos dele Lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que es imposible ser sus discípulos sem que renunciemos a todas as coisas. sin que renunciemos a todas las cosas. É por isso que ele coloca essas palavras tão fortes para nós aqui. Es por eso que Él pone estas palabras tan fuertes para nosotros aquí. Aquelas multidões que estavam acompanhando a ele, Aquellas multitudes que le estaban acompañando, aquelas multidões ouviram palavras muito fortes do Senhor Jesus. aquellas multitudes oyeron palabras muy fuertes del Señor O Jesús. que me parece que Jesus dificultou aquelas multidões a segui-los. Lo que me parece es que el Señor dificultó que aquellas multitudes le siguieran. Ele não mostrou muita alegria com aquelas multidões à sua volta, Él no mostró mucha alegría con aquellas multitudes a su alrededor. mas ele colocou uma dificuldade para aquelas multidões, Él le puso una dificultad a aquellas multitudes. porque ele quer que nós, que fazemos parte dessa multidão, Porque Él quiere que nosotros, que hacemos parte de esa multitud, consideremos com seriedade se desejamos realmente segui-lo ou não. consideremos con seriedad si realmente queremos seguirlo o no. E nós devemos, então, para poder segui-lo, tomar a cruz e ir após ele. Entonces, para poder seguirlo, debemos tomar la cruz y ir en pos de Él. Essa é uma exigência santa do Senhor para todos nós. Esa es una exigencia santa del Señor para todos nosotros. Se nós não renunciarmos a nós mesmos e a tudo que temos, não podemos ser seu discípulo. Si nosotros no renunciamos a nosotros mismos y a todo lo que tenemos, no podemos ser sus discípulos. Em outras palavras, é assim que nós podemos nos tornar pessoas consagradas a Ele. En otras palabras, es así como nosotros podemos volvernos personas consagradas a Él. Para nós sermos seguidores de Cristo, é necessário que isso aconteça. Para que podamos ser seguidores de Cristo es necesario que esto acontezca. Nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e ir após Ele. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él. Aí é que nós vamos perceber o que significa viver uma vida de consagração. Ahí es donde vamos a percibir lo que es una vida de consagración. Permita considerar algumas palavras a mais antes de concluirmos. Permíteme unas palabras más antes de terminar. Não existe nada mais maravilhoso nesse mundo, mais libertador nesse mundo, No existe nada más maravilloso y libertador en este mundo do que uma entrega total ao Senhor. que una entrega total al Señor. Isso significa uma vida de consagração. Eso significa una vida de consagración. Não existe uma vida mais poderosa do que uma vida de entrega total. No existe una vida más poderosa que una vida de entrega total. Você quer ter poder na sua vida para testemunhar? ¿Tú quieres tener poder en tu vida para testimoniar? Então pense no que significa consagração. Entonces piensa en lo que significa consagración. Deus está olhando para nós nesse momento, Dios nos está mirando en este momento, desejoso de encontrar corações abertos, deseoso de encontrar corazones abiertos, para que essa palavra que nós ouvimos possa encontrar um lugar adequado para que esta palabra que nosotros hemos oído pueda encontrar un lugar e ela adecuado. venha fazer a obra que Ele deseja. Y Él viene a hacer la obra que Él desea. Eu disse anteriormente que se Ele encontrar aqui 2 corações, Yo dije anteriormente que si Él encontrara aquí 2 é o corazones, suficiente para incendiar a Espanha, sería suficiente para incendiar España, porque o Senhor é poderoso. porque el Señor es E é poderoso. assim que nós vamos contagiar as pessoas que nós temos à nossa volta, Y es así como vamos a contagiar a las personas que tenemos a nuestro com alrededor uma vida de consagração. con una vida de consagración. Não mais eu, mas Cristo. No más yo, sino Cristo. Que Ele cresça e nós diminuamos. Que Él crezca y nosotros disminuzcamos. Que o Senhor seja Disminuyamos. louvado. Que el Señor sea alabado. Que o Senhor seja glorificado na vida do seu povo. Que el Señor sea Amén. glorificado en la vida de su pueblo. Damos-te graça, Senhor, Te damos gracias, Señor, pela tua obra perfeita naquela cruz. por tu obra perfecta en aquella cruz. O Senhor nos amou em grau infinito, El Señor nos amó en grado infinito, um amor incompreensível por nós.
su amor incomprensible por nosotros. Obrigado porque tu pagaste alto preço por nós naquela cruz. Agradecido porque tú pagaste alto precio por nosotros en aquella cruz. Somos teus por direito, Senhor. Somos tuyos por derecho, Señor. Mas nós queremos nos oferecer diante de Ti, Pero nosotros queremos ofrecernos delante de em ti, consagração total a Ti. en consagración total a ti. Tu bem sabes que nós somos débeis e fracos. Tú bien sabes que nosotros somos débiles y flacos. E nós confessamos esse pecado diante de Ti. Y nosotros confesamos este pecado delante de ti. Mas nós pedimos a ajuda do Espírito Santo. Pero nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Nós queremos viver para a Tua glória. Nosotros queremos vivir para tu gloria. Ser um povo consagrado a Ti. Ser un pueblo consagrado a ti. Para que o Senhor possa contar conosco nesse tempo do fim. Para que el Señor pueda contar con nosotros en este tiempo del fin. Ah, Senhor, que a Tua vida cresça em nós e nós diminuamos. Ah, Señor, que tu vida crezca en nosotros y nosotros disminuzcamos. Te pedimos em Teu próprio nome, amado Senhor. Lo pedimos en tu propio nombre, amado Para a Señor. glória de Deus Pai. Para gloria de Dios Padre. Amém, Senhor. Amén. Amém, Senhor. Amém.